Pessoal, nessa questão agora vamos tratar um pouco sobre direito penal, mais especificamente sobre crimes contra a honra, artigos 138, 139, 140 e 141 do Código Penal, certo? Vamos lá. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava Jogo do Bicho no dia 3/3/7, certo? Então Roberta já tornou pública a afirmação, né? Contou para Robson que Caio explorava Jogo do Bicho. É a fofoca, certo? No dia seguinte, Roberta contou para João, para outra pessoa já, que Caio era um furtador, ou seja, ela estava detonando Caio. Ela queria que Caio fosse queimado. E vamos lá. Caio toma conhecimento dos fatos, procura você na condição de advogado e nega tudo o que foi dito por Roberta, ressaltando que ela só queria atingir a sua honra. Nesse caso, deverá ser proposta a queixa-crime, certo? Crime de ação penal privada. Imputando a Roberta a prática de... Vamos lá. Artigo 138 do Código Penal diz o que é calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Por exemplo, eu posso chegar para João e dizer a João que Pedro matou Beltrano, certo? João, tu sabia que Pedro matou Beltrano? O que é que eu estou fazendo? Se isso não for verdade, né? Eu estou dizendo falsamente que João praticou um fato definido como crime. Isso é calúnia, certo? Todavia, temos que nos atentar a uma distinção aqui que pega muita gente, que é exatamente o seguinte: imputar falsamente um fato definido como crime é calúnia. Mas se eu imputar falsamente a alguém um fato definido como contravenção penal, por exemplo, o exemplo do Jogo do Bicho, teremos o crime de calúnia também? A resposta é que não. Nesse caso, não teremos um crime de calúnia, porque aqui, se assim fizéssemos, estaríamos contrariando a intenção do legislador. Se o legislador tivesse a intenção de que esse artigo abrangesse tanto o crime como a contravenção, ele tinha colocado aqui, fato definido como infração penal, porque infração é o gênero do qual as espécies são crime e contravenção, certo? Aqui ele só tutelou o fato definido como crime, ele só versou sobre isso, certo? Ele só teve esse objetivo, contravenção. Aí você me pergunta, e se ele imputar falsamente um fato cometido como contravenção? Não é calúnia, então é o quê? A maioria hoje da doutrina, bem como a jurisprudência, entende que se trata do crime de difamação. Exatamente, porque continua a ofender a honra objetiva do indivíduo. Aqui a gente precisa fazer mais uma distinção, que é honra objetiva e honra subjetiva. Em linhas gerais, como o nosso intuito aqui não é ser extremamente técnico e sim fazer você acertar a questão, vamos falar bem rasamente sobre o que é, mas que você vai, de uma forma que você vai conseguir compreender. Basicamente, honra objetiva é aquela em que a sociedade considera moralmente aceitável, moralmente adequado. E a honra subjetiva é aquilo que você, no seu interior, considera que cada indivíduo, em sua individualidade, sendo até redundante, cada indivíduo em sua individualidade considera como ofensa à moral, certo? A sua honra. Então, honra objetiva é aquilo que a sociedade considera como sendo danoso à honra. E honra subjetiva é aquilo que você, na sua consciência, de acordo com seus valores morais, princípios éticos, considera como sendo danoso à sua honra, certo? Sem mais delongas, até aqui a gente já sabe que imputar falsamente fato definido como crime é calúnia e imputar falsamente fato definido como contravenção é difamação. Só que a difamação não é só isso. Em regra, a difamação é imputar fato ofensivo à sua reputação. Aqui, mesmo que o fato imputado não seja crime, se o fato for ofensivo à sua reputação, incorre o agente nas penas do artigo 139, difamação. Como, por exemplo, eu posso chegar para alguém e dizer: João,
tu sabia que Maria roda a bolsinha todo dia lá na esquina? O que eu estou dizendo com isso? Que Maria faz programa. E hoje, infelizmente, ainda para a nossa sociedade, fazer programa na esquina, uma garota de programa, vender seu próprio corpo, é um fato desonroso, ofensivo à reputação do agente, certo? Então, quando eu digo isso, embora eu não esteja imputando a ela um fato definido como crime ou contravenção, eu estou imputando a ela um fato ainda desonroso para a sociedade, certo? Para a honra objetiva. Então, por isso, reside exatamente nessa linha tênue a diferença entre calúnia e difamação. Já no caso do artigo 140, a injúria, o artigo 140 diz basicamente o seguinte, que a injúria é ofender alguém, ofender a dignidade ou o decoro de alguém. Aqui, honra subjetiva, dignidade e decoro são conceitos que cada indivíduo tem dentro de si. O que é dignidade para você? O que é dignidade para mim? Se aquele fato ofende aquela pessoa que eu imputei, aquele fato que eu imputei não ofende a sociedade não considera desonroso, mas aquela pessoa sim se sente ofendida, a gente pode entender isso como uma injúria, desde que ofenda a dignidade ou o decoro daquele indivíduo. Então, espero que tenha ficado claro. Calúnia e difamação, honra objetiva, injúria, honra subjetiva. Honra objetiva é aquela que a sociedade considera como o que é honroso e honra subjetiva, cada indivíduo subjetivamente no seu interior entende como ofensivo à sua dignidade ou ao seu decoro. Vamos voltar agora para a questão. Vamos lá. Roberta, enquanto conversava com Robson, afirmou categoricamente que precisou quando Caio explorava jogo do bicho. Jogo do bicho é o quê? Contravenção. Contravenção penal. Então temos aqui difamação. E contou para João que Caio era um furtador. Nesse caso, Roberta ofendeu a dignidade ou o decoro, ou a dignidade e o decoro de João, porque isso refere-se à honra subjetiva dele. Para ele, ser um furtador não é uma coisa boa. Para a sociedade também não. Mas aqui o contexto mostra que ofende mais a honra subjetiva do que a honra objetiva em si. Vamos lá para as questões. Um crime de difamação e um de calúnia? Não, a gente viu que não há crime de calúnia, porque ela não imputou falsamente fato definido como crime, mas sim falsamente um fato definido como contravenção. Então não há calúnia. Há difamação, mas não calúnia. B. Um crime de difamação e um de injúria é o nosso resultado, é o nosso gabarito. Vamos ver onde estão os erros das próximas alternativas. 2 crimes de calúnia? Jamais. Se não há nenhum crime de calúnia, por que haveria 2? Letra D. Um crime de calúnia e um de injúria? Não, também não há calúnia. Mais uma vez você percebe aqui o examinador cobrando de você basicamente um raciocínio. Se você sabe que não ocorreu crime de calúnia aqui, você já exclui 3 alternativas. A, A, C e a D. E resta, por exclusão, a alternativa B, um crime de difamação e um crime de injúria. Uma ofensa à honra objetiva e uma ofensa à honra subjetiva. Viu só como é fácil? É só você seguir essa metodologia que muitas questões você acertará na sua prova e garantirá a sua vermelhinha. Pessoal, mais uma questãozinha sobre direito penal. Dessa vez falaremos sobre excludentes de ilicitude, notadamente artigos 23, 24 e 25 do Código Penal. Exercício irregular de direito, estrito cumprimento de dever legal, estado de necessidade e legítima defesa, certo? A questão diz, acerca do que dispõe o Código Penal sobre excludentes de ilicitude, e começa nas alternativas a cobrar de vocês conhecimentos básicos. Aqui não falarei sobre o consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da ilicitude, nem darei uma aula sobre excludentes de ilicitude, porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é trazer as informações suficientes para que vocês acertem a questão, beleza? Para que vocês possam pegar o macete de como estudar. Vamos lá. Vi que a questão está falando sobre excludentes de ilicitude, então vou lá estudar excludentes de ilicitude. Primeiro passo, ler o código, certo? Vocês vão ver que essa questão, assim como várias outras que eu já respondi, cobram muito texto de lei. Se vocês lerem o código, se lerem, relerem até sair sangue do olho, depois enxugar e continuar lendo, vocês vão acertar muitas questões, beleza? Vamos lá, artigo 23.
Não há crime quando a gente pratica o fato. Aqui nós somos remetidos de imediato à teoria finalista tripartida, que diz que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Se um fato for típico, ou seja, se a conduta do agente se adequar perfeitamente ao que a norma fala, for considerada fato típico, mas ela não for uma conduta ilícita, exatamente porque o agente atua no excludente de ilicitude, não haverá crime. Por exemplo, digamos que João efetua um disparo contra Pedro e acaba matando-o. João praticou uma conduta típica? Sim, porque João matou alguém. Artigo 121, matar alguém, certo? Então ele praticou uma conduta definida como crime. A conduta é típica. Só que imagine que João matou Pedro em legítima defesa. Pedro estava com a arma apontada para João, visando subtrair seus bens e ameaçando toda hora atentar contra a vida dele. E num vacilo de Pedro, João saca sua arma, efetua um disparo e Pedro vem a óbito. Aqui nós teremos uma conduta típica, mas não ilícita, porque estaria amparado pela legítima defesa, beleza? É um exemplo de exclusão da ilicitude. O parágrafo único diz que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, certo? Uma coisa é João repelir a agressão que Pedro estava intentando contra ele e fazer cessar essa ameaça e Pedro morrer. Outra coisa é ela efetuar o primeiro disparo, Pedro cair, mas não morrer e já se encontrar desarmado e sem oferecer risco algum para ele ou para terceiros. E mesmo assim, João vai para cima e continua lesionando o bem jurídico, efetuando disparos contra Pedro. Aqui teremos o excesso, porque esses disparos extras efetuados não estão amparados pela legítima defesa. A legítima defesa já tinha ocorrido. Pedro já estava caído e desarmado, sem oferecer risco a outras pessoas. Mas assim, João praticou excesso. E de acordo com o parágrafo único do artigo 23, ele deve responder pelo excesso, seja ele doloso ou culposo, certo? Se trouxe Pedro a óbito, ele vai responder pelo excesso nos modos do artigo 121, homicídio. Se trouxe apenas lesão corporal, vai responder nos modos do artigo 129, beleza? Só pelo excesso. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade, que é outra excludente de ilicitude, quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Certo? Então vamos lá. O maior exemplo que a doutrina traz para versar sobre o estado de necessidade é o caso do naufrágio do navio. Eu acredito que muitos de vocês já tiveram contato com esse exemplo. Imagine que um navio naufraga e 2 tripulantes conseguem se salvar, mas ficam agarrados a uma placa de madeira, a um destroço do navio. Só que eles percebem que aquela placa só suporta o peso de um deles. Um dos dois vai ter que morrer para que alguém possa sobreviver, certo? Então, desses agentes que sobreviveram podem sacrificar a vida do outro para salvar a sua. Eles estariam amparados por uma excludente de ilicitude, qual seja o estado de necessidade. Olha só, quem considera esse estado de necessidade, quem pratica fato para salvar de perigo atual, ou seja, o perigo já existia, eles estavam morrendo, a placa estava afundando, que não provocou por sua vontade, ou seja, ele não afundou o navio, ele não fez o navio afundar, foi um desastre, que nem podia de outro modo evitar. Como era que ele ia evitar um naufrágio? Como era que ele ia evitar de matar também a outra pessoa? Se a outra pessoa não morresse, ele também ia morrer. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Certo? Estado de necessidade, exemplo básico. Parágrafo 1º. Não pode alegar necessidade, estado de necessidade, não pode. Quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
Aqui a doutrina traz o exemplo do salva-vidas. Se o salva-vidas tem o dever legal de enfrentar o perigo do mar para salvar quem está se afogando, ele não pode deixar a pessoa morrer e dizer, eu sacrifiquei a vida dele, eu deixei a pessoa morrer para salvar a minha, porque senão eu podia me afogar também. Não pode, porque ele tem o dever legal de enfrentar o perigo, beleza? Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3, certo? Se não era necessário que o agente sacrificasse a outra pessoa, mas que a gente pode considerar que, beleza, diante da situação ali, ele acabou sacrificando tal, o agente pode não ser amparado por uma causa dessa justificante, né, excludente de ilicitude, mas ele pode ter sua pena reduzida de 1 a 2/3, a depender do contexto fático. O parágrafo 2º aqui é decoreba, texto de lei. Se o sacrifício for razoável de se exigir, pode haver a redução da pena em 1 a 2/3, beleza? Enfim, vamos lá. O artigo 25 conceitua legítima defesa. Ele diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Aqui nós temos o instituto da legítima defesa própria, certo? E aqui o instituto da legítima defesa de terceiro. Tanto pode haver legítima defesa se eu estiver sofrendo agressão a um direito meu, a um bem jurídico meu, como se terceiro estiver sendo lesionado. Eu posso atuar em legítima defesa de terceiro, certo? Então vamos lá para as questões. Conhecimentos básicos para responder essa questão. Letra A. Não haverá legítima defesa se o direito em perigo for de outra pessoa. Certo ou errado? Errado. A gente acabou de ver que é possível se verificar no caso concreto o instituto da legítima defesa de terceiro. Então letra A não está correta. A gente já corta. B. Ao agir em legítima defesa, o agente só responderá pelo excesso doloso e não pelo culposo. Errado, a gente acabou de ver que o parágrafo único do artigo 23 diz que o agente responderá pelo excesso tanto se ele for doloso como se ele for culposo. Letra C. É possível a alegação do estado de necessidade, ainda que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo. Errado, a gente acabou de ver também no texto do parágrafo 1º do artigo 24 que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de evitar o resultado. Ou seja, até agora só letra de lei. Leia o código e você vai acertar questões. Confie. Olha só o exemplo aí na sua tela. Letra D, que parece-nos que é o nosso gabarito, diz que, no estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Perfeito. É exatamente o que diz o parágrafo 2º do artigo 24 do Código Penal. Decoreba, letra de lei. Se você lê o código, você acerta essa questão. Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer ajudar sanando essas dúvidas. Beleza? Simbora!